Vamos lá, pessoal, bom dia. Mais uma vez quem fala é Thiago. Vinícius aqui também, a gente vai participar de um Webex aí. Vocês vão ter dois palestrantes ao mesmo tempo. A gente vai tratar de fazer como se fosse uma conversa, para tentar ser o mais dinâmico possível. Então, a gente recomenda a todos aí participação, se vocês puderem mandar alguns comentários durante a sessão. A gente vai trabalhando aqui para colocar o conteúdo para vocês. Show de bola. Vamos nessa. Vai ser realmente bate-bola mesmo, pessoal. É um tema bastante polêmico, muito questionável. Obrigado, inicialmente, até pela participação de vocês. Alta participação aqui, a gente já está com 35 pessoas. Bem Legal. legal. E a pergunta em si é: qual o futuro do CASB e do SWG? É uma pergunta que é muito feita aí no mercado. Nós temos tido interação com diversos clientes. Eu venho já de um mercado de Secure Web Gateway para um bom tempo, então essa referência é bem legal de passar essa evolução que a gente vem seguindo. É interessante que a parte do web, ela já é uma tecnologia, vamos dizer assim, ela já tem mais de 10 anos, vamos dizer assim. E o Casb ele é muito focado no dado, né? Então, hoje, com todas essas questões da informação, do dado em si, a gente está percebendo que cada vez está se juntando, essas duas tecnologias estão se transformando em uma só. É bem interessante o conteúdo que a gente vem trabalhar hoje, basicamente é mostrando uma tendência forte aí do mercado. Fantástico. Me apresentando, Thiago Cunha, alguns já me conhecem, venho do mercado de cybersecurity há algum tempo, atuando como Sales Account Director, embora seja focado em vendas, tem uma base técnica aí para conduzir a conversa com todos, tenho atuação em São Paulo, Minas e Sul. Exato, eu estou também dividindo o território com o Thiago, então São Paulo a gente acaba dividindo algumas contas e o resto do território, como Nordeste, Brasília, até mesmo Rio de Janeiro, está sob minha responsabilidade. Mas o interessante aí que a gente acaba trocando bastante figurinha, que a gente já atendeu aí a vários clientes, inclusive alguns que estão aí na call também. Muito bom. Qual que é a agenda proposta e o que a gente vai abordar hoje aqui, trazer como tema principal dessa, diria, uma junção ou diria dessa evolução da forma no qual é feito o acesso à internet como um todo, né? Aí a gente vai entrar mais no discurso. O que é o CASB e o que é o SWG, Secure Web Gateway, né? Qual que é o futuro do CASB e do Secure Web Gateway? A gente vai passar também por uma demo, uma breve demo com uns 2, 3 casos de uso. Primeira vez que vocês vão ver um comercial fazendo uma demo aqui hoje. Pois é, pô, a gente tem que herdar um pouquinho isso aí que a gente fez lá atrás. Legal. Bom, resumo, um wrap-up, e a gente vai abrir, mas neste meio tempo, fiquem à vontade, perguntas, às vezes a gente tem as respostas, não tendo as respostas, a gente vai dar a resposta para vocês na hora correta, tá? Ótimo. O interessante também é que a gente tem uma cadência de webinars, a ideia é a gente reproduzir esse mesmo formato, outros tópicos, existem várias outras questões importantes aí, que a gente não vai entrar agora no detalhe, senão vai demorar umas 2 horas o webinar, mas fiquem ligados aí, a gente sempre posta no LinkedIn, tem também um mailing list que a gente ativamente manda para os clientes. Show de bola. Bom, Vinícius, a pergunta normalmente que o pessoal faz, embora tenhamos algumas definições, a gente trabalha de forma bastante parcial. O que é o CASB e o que é o SWG? Basicamente tudo é web, né? Acho que aqui a gente pegou algumas referências do Gartner, que é um terceiro de confiança, que basicamente ele descreve que as soluções de SWG protegem os PCs que navegam na web contra infecções e reforçam as políticas da empresa. Uma pequena sintaxe, vamos dizer assim, um resumo do Fica muito focado em web, Exato. especificamente, né? Agora, uma definição importante também quanto ao CASB em si. Pontos de imposição de política de segurança locais ou baseados em nuvem, colocados entre consumidores de serviços e provedores de serviços, ou seja, é aquele conceito de responsabilidade compartilhada. Se faz necessário ter um broker, um intermediário para poder combinar, interpor, controlar as sessões no qual as aplicações das nuvens são acessadas. É uma boa definição. É interessante que o CASB ele coloca aqui como serviços em nuvem, mas tudo é web. Então, basicamente, isso acaba se misturando bastante no nossa realidade. Né? Até somado a esse ponto que você está colocando, acho que tem uma definição muito próxima
e mostra o quão tênue é essa linha do que é um Secure Web Gateway e o que é um CASB. Só que uma grande definição aqui com relação ao CASB é que as soluções de CASB protegem também os PCs ou qualquer outro dispositivo que navega na nuvem. Então, a quantidade de aplicações hoje que são baseadas em nuvens são gigantes. Então, acho que essa é uma boa definição. E o CASB vem para poder fazer essa cobertura. Exato. Para vocês terem uma ideia de número de aplicações, hoje a Netscope está categorizando como uns 20 mil. Mais de 30 mil aplicações 29, já. 30 mil aplicações, é um número bem grande. Inclusive, numa prova de conceito, é interessante que a média de aplicações por cliente está num cliente médio, a gente entende aí entre umas 1.100 aplicações. Eu, particularmente, vejo esse número muito expressivo, né? Hoje tudo é app, tudo é aplicações. Sim. Uma analogia que a gente acaba fazendo, né? Embora seja bastante modesto, até uma comparação feita seria o Secure Web Gateway na época na qual era bastante utilizado como sendo um celular tradicional ou um PC, independente de ser o Windows 95 ou não, mas é a questão de não ter a mobilidade necessária, ou até mesmo trabalhar com soluções on-premise, que cada vez mais tem modificado esse cenário, certo? Inclusive, existia o Web Gateway na época dessas 3 tecnologias aí, vamos dizer assim. Já fez bons aniversários já o SWG. E o CASB a gente acaba associando aí, trazendo para uma inovação, falando de dispositivos móveis mais robustos, com mais funcionalidades, que permita ter acesso às aplicações mais realistas e demandadas pelas áreas de negócio e aquelas na qual se faz necessário. O Office 365 é um grande exemplo de que não faz sentido mais uma empresa voltar para uma infraestrutura saindo para a internet pelo perímetro ou eventualmente só fechando VPN, algo que está um pouquinho ultrapassado, justamente pelo fato de transformação digital está literalmente ligada a você mover essas informações para a cloud pública, as suas aplicações para a cloud, SaaS, IaaS, PaaS, tudo isso faz muito sentido. Exato, bem interessante. O Office 365, inclusive, vários anos atrás eu participei de algumas instalações, a gente sabe como é que era complexo você montar um serviço de file share, e-mail, tudo isso. Hoje, uma empresa ela pode começar hoje e já tem todos os serviços prontos e rapidamente ele já pode ir para o seu go-to-market. Né? Interessante que a ideia de toda essa transformação digital é acelerar o negócio. Então, não se preocupar com tanta questão do custo operacional e também da complexidade e ir direto para o negócio, fazer o que você sabe, o que você quer. Bom, aqui a gente faz justamente um paralelo entre os cenários existentes. Quando a gente está falando de Secure Web Gateway, tradicionalmente baseado em appliance, como já foi comentado, filtro de URL, particularmente, é uma funcionalidade muito importante quando você está falando sobre controle de produtividade, controle de acesso em si, mas não necessariamente, na época, trazia tanta segurança, porque você tem que ter uma coisa mais inteligente por trás. Claro. A inteligência artificial ela é mais recente, esse tema. Será que ela está ligada, será que ela está linkada com o conceito de Secure Web Gateway? Usuários on-premise, usuário dentro de uma estrutura, no perímetro. Anti-malware, sim, de fato, é um recurso que foi adotado também, permite-se colocar um perímetro com anti-malware. Controle de aplicação, ele era muito simples, permitindo ou bloqueando, né? E fazendo as autenticações, de fato. Ou seja, existia uma certa complexidade, tinha uma série de recursos a ser habilitado. Interessante. Sobre a parte do inline CASB, hoje temos basicamente totalmente em cloud, então já nascer na nuvem, esse é um bom conceito. Um conceito que a gente até fala tecnicamente, que são os microserviços, isso é bem interessante também. O controle de atividades granulares, de SaaS, apps. Outra questão que eu acho bem interessante é a parte do qualquer usuário, dentro do perímetro, fora do perímetro, no celular, no tablet, seja onde ele esteja, vai ter essa política, a questão de contexto, e DLP e Threat Protection, e o aumento, né, de 32% na aquisição desse tipo de tecnologias. Outro ponto também que é importante fazer a comparação ali tem de 3 a 4 implementações, né? Então, ou seja, é muito complicado hoje com esse cenário de faltar recurso, conhecimentos. Uma pessoa que aperta realmente todos os botões das ferramentas, esse é o cenário que a gente vê hoje. Já cansei de visitar cliente que tem
super ferramentas, mas não consegue utilizar 100% delas. Ou tem aquele famoso problema de performance. Sim, sim. É um ponto dedicado aqui ao inline CASB, que a gente enxerga muito como casos de uso. Determinadas áreas de negócio, trabalhando com parceiros externos, são responsáveis pelas aplicações, mas não necessariamente são responsáveis pelos dispositivos móveis, que seriam os dispositivos não gerenciados. Então, a flexibilidade, a forma de fazer redirecionamento de tráfego, controle das aplicações, quando você está falando de uma solução de inline CASB ou de um CASB integrado através de API, enfim, você passa a ter um controle muito mais amplo e esse lance de ser análise contextual, ele vai apoiar bastante a área de negócio, porque hoje o profissional de segurança ele já é literalmente taxado o cara chato, o cara que bloqueia. Se você tem uma análise contextual, você tem uma série de outros objetos para você fazer a criação de uma política, tendo muito mais visibilidade, você controla de forma segura e não necessariamente vai só permitir ou bloquear. Então esse é um ponto que a gente escuta muito como caso de uso, a ter uma atuação mais ampla, né? Então, a realidade, como a gente faz uma comparação, é justamente quando você está num perímetro, num ambiente controlado, você tem sim as ameaças externas, só que ao mesmo tempo você não tem todos os recursos para atender todas as demandas como vem acontecendo hoje. Você vê essa imagem aqui, está totalmente descentralizado, certo? A ideia é que as aplicações já vão direto para a internet, o seu usuário já vai direto para a internet, sem a necessidade de fechar uma VPN, vamos dizer assim. Eu já estou cansado de ver exemplos que eu falava para a pessoa me mandar um e-mail e a pessoa falava que precisava fechar uma VPN, então ela só ia conseguir mandar quando chegasse em casa. E, na verdade, essa pessoa esquecia de mandar um e-mail. Esse é um bom caso que a gente vai fazer, inclusive, na demo. Você falar com pessoas, preciso te mandar um e-mail de 50 mega. Certamente a política de correio não vai permitir, mas só que a alternativa desses usuários vem justamente na abordagem de Shadow IT. São aplicações críticas, né? Ou eventualmente até usar recursos de aplicações sancionadas, onde de fato você precisa ter um controle mais amplo. Dois exemplos interessantes é o próprio dono da empresa usando o e-transfer, porque o e-mail não aguentava, vamos dizer assim, arquivos muito grandes. E é o próprio PDF Converter, vamos dizer assim. As pessoas não fazem isso porque elas são maliciosas, né? Elas só não têm a mesma cultura de segurança que eu acredito que a grande parte do pessoal que está nessa call aqui, e ela não sabe que se ela mandar esse arquivo para a nuvem e converter para PDF, ela perde a propriedade intelectual. Né? Perfeito. Esse é um bom ponto que a gente vai validar também. Vamos nessa. Bom, então, basicamente, aqui temos por que um Security Web Gator não atende mais as necessidades? A questão de proteger o tráfego fora da rede, pontos cegos. Imagine seu laptop está dentro do perímetro, mas a pessoa tira o cabo de rede, se conecta no 3G, 4G, ou no Wi-Fi de um café, um Wi-Fi residencial, vamos dizer assim. A maioria dos clientes hoje já utilizam laptops. Então, essa é uma questão que é um ponto cego. Outro ponto também é escalabilidade. Eu trabalhei muito tempo com ferramentas que eram web, e essa parte de escalabilidade sempre foi um ponto importante. O sizing, por exemplo, quantas sessões SSL o cliente tem? Nunca tive essa resposta na ponta da língua. Sempre era uma novidade quando a gente acabava fazendo uma prova de conceito. A parte também de permitir bloquear. Então, muitas vezes uma ferramenta dessa, ela é muito sim ou não. A gente precisa de um pouco mais de flexibilidade do que a gente pode fazer. Tem o cliente que usa como sancionado o e-transfer. Então, mas só vou poder jogar certas coisas no e-transfer. Isso é um ponto legal também. Então, esse é um pouquinho do porquê que o WebGator hoje não atende mais, vamos dizer assim, ou ele não acaba suportando. Então, as ferramentas legadas foram construídas para proteger o perímetro da empresa, né? Então, sempre pensando, todo mundo vai passar pela matriz, mas hoje a internet flexibiliza todo o acesso. Legal. A gente está abordando muito essa questão de fazer a comparação perímetro ou ser mais abrangente. A gente sabe que existe no mercado soluções complementares. Eu acho que justamente esse é o ponto, né? Como ser complementar e ao mesmo tempo atender as necessidades. Existe sim esse buzzword, de fato, quando a gente fala, todo mundo está preocupado. Acho que, do ponto de vista de tecnologia, transformação digital sempre
existiu, mas hoje mais do que nunca. A empresa que esteja mais preparada e atenda com mais agilidade as demandas das áreas de negócio sai na Acho frente. que é dois pontos aí, custo e a parte de acelerar o negócio. Sem dúvidas. Isso tudo mostra o diferencial de cada uma. E aí, quando fala dos drivers tecnológicos que os times de TI estão tendo, é disponibilizar recursos na nuvem, seja aplicações SaaS, ou sejam infraestrutura ou plataforma as a service, e principalmente lidar com dispositivos móveis na questão da mobilidade, seja celular, sejam os laptops, ou sejam parceiros, ao mesmo tempo precisa ter esse controle de TI. Só que TI tem um controle limitado. Quando a gente fala, ou normalmente em determinadas reuniões, a gente fala assim, senhor cliente, aos nossos amigos trabalhando no mercado, quantas são as aplicações que vocês têm? Certamente ele vai listar ali 10, 15, no máximo, assim, é bem Office difícil. 365, Gmail, Salesforce, Sempre é limitado, Workday né? e pronto. Agora, também existe a necessidade, as unidades de negócio precisam ter uma liberdade para desempenhar, ter uma maior agilidade para entregar também os serviços. Agora, o usuário em si, ele quer ter a escolha dele e, ao mesmo tempo, ter escolha traz a questão do Shadow IT. Então, esse é um ponto de preocupação e é uma referência que a gente volta atrás aqui para fazer uma comparação usando o Gartner mais uma vez e já mostrando um pouco do diferencial perante ao que a Netscope tem como consolidação desses recursos, tá? Destaque perante ao Gartner, esse é o último que foi publicado, 29 de outubro de 2018 ainda. Normalmente, para o final do ano, todo final do ano eles liberam, considerando também que no ano 2017 nós tínhamos um muito bom posicionamento. O que a gente está listando aqui? Olha só, em 2022, 60% das empresas large enterprise vão usar CASB para governar os serviços de cloud. Seriam muito mais do que os 20% que usam hoje. E a quantidade de riscos e falhas de segurança serão por contas dos clientes, não necessariamente por não saber configurar, às vezes por não ter o recurso devido para poder fazer a habilitação desses serviços. Fica um destaque com relação ao Gartner, não sei se todos tiveram visibilidade perante ao quadrante em si, eu acho que normalmente o Gartner se destaca muito assim, vê o quadrante todo mundo já para, né? Nós temos um bom posicionamento, do ponto de vista de capacidade de visão de negócio. E um grande ponto que eu coloco, Vinícius, aqui é o seguinte, assim, em termos de ser cloud native, a única solução que eventualmente assim, não teve aquisições ou não tem soluções combinadas para poder atender 100% do que esse mundo de SWG e CASB faz. A gente entende que qualquer outra tecnologia hoje no mercado, ele acabou adquirindo várias outras ferramentas, empresas, e você tem que montar esse Frankenstein, né? Então, um ponto interessante também é que para você juntar esse Frankenstein é muito complicado, para você unificar todas essas ferramentas e para depois você pensar em inovar novamente. Então, sempre quando você adquire uma empresa, sempre quando você junta a sua tecnologia com outra, você acaba levando um bom tempo. E nossa experiência mostra aqui que muitas empresas não conseguiram se reinventar depois de terem adquirido outras, porque é muito complicado, né? Juntar duas culturas, duas empresas totalmente diferentes, acaba sendo bem desafiador para essa integração. Sim, e aí no paralelo a gente faz também uma comparação. Esse é o quadrante mágico do Gartner de 2018 também, para Secure Web Gateways. Tem uma descrição logo na primeira página. O mercado de Secure Web Gateway continua sendo dominado por appliances, né? Não é novidade, a gente sabe bastante disso. Embora venha existindo um rápido crescimento com relação a serviços de cloud, que está se tornando disruptivo, muito inovador no mercado. E muitos vendors estão adicionando serviço de cloud, de CASB, nos seus proxies da vida, através de parcerias ou de aquisições de tecnologia. Foi exatamente o que você comentou. Exatamente, cada vez mais vai virar uma coisa só. A ideia não é, de fato, fazer uma leitura de toda essa tela, né? Eu acho que, sim, certamente muitos de vocês tiveram acesso a esse reporte, mas fica só um destaque aqui que a gente colocou, que o primeiro driver para o crescimento dos serviços de cloud para do Secure Web Gateway é justamente a definição e a adoção dos serviços de SaaS. É indiscutível a evolução.
às vezes, mesmo alguns clientes, eles falam, pô, eu não vou migrar agora para um serviço de SaaS, mas é uma tendência de mercado, os principais players, eles estão drivando isso, então, certamente, muitos de vocês vão se identificar, né, nesse exemplo. Muitas das negociações que são feitas com a Microsoft, eles dão muitos benefícios, ou às vezes, de certa forma, até meio que uma forma de obrigar, né? Por condições comerciais, ou eventualmente um Google, que é super atrativo também, acaba sendo um diferencial. E quando você se vê, você fala, pô, agora eu estou com uma solução SaaS, a área de negócio precisa habilitar uma outra aplicação SaaS, como um ServiceNow ou eventualmente o Salesforce. O que eu tenho de infraestrutura agora para proteger isso? Fico perdido, né? Exato. E interessante que se a gente começa a ler a parte de baixo do relatório, olha quantas vezes a palavra CASB aparece no relatório de WebGate, ou seja, está sendo tomado aqui basicamente sobre esse conceito que a gente vem falando agora. Bom, aqui fica um destaque com relação ao quadrante também dos Secure Web Gateways. É interessante que aqui, vocês podem ver que não tem Netscope, a gente nasceu no mundo de CASB, existem aí vários players que entregam suas tecnologias ou baseadas em appliances, baseadas em nuvem, mas um ponto interessante é que o próprio relatório em 2018, ele já mencionava que a Netscope já tinha adicionado a parte de Web Gateway de uma forma básica em 2018. Ou seja, a gente já tinha identificado que ia ser uma coisa só. A Netscope podia ter os data centers, vamos dizer assim, todo o tráfego sendo gerenciado pela nossa cloud, pela nossa CDN. A gente já pensou, não, cada vez mais isso vai virar uma coisa só. E foi onde a gente começou com essa visão. Isso é legal. Não é só questão de começar com essa visão. A gente nasceu Cloud Native em 2012. Ou seja, a gente já fazia o papel de CASB em 2012 com todo esse controle de apps cloud. Cloud apps, na verdade. Então, em 2018, nós adicionamos funcionalidades básicas do Secure Web Gateway. Ou seja, eventualmente, já com uma cobertura muito mais completa, a gente começou a fazer controles mais simples, eventualmente, né? Por exemplo, na parte de CASB em si, todo o direcionamento de tráfego em ambientes híbridos, não necessariamente de perímetro, a gente já fazia. Sim. Autenticação de usuário, algo fundamental, então a gente já tinha também. A parte do proxy nativo na nuvem, então todo esse tráfego, ele é absorvido, ele é gerenciado por uma estrutura, vamos dizer assim, espalhada pelo mundo, com uma série de data centers, a gente sempre se preocupando com a questão de performance, né? Então, fechando peering com os principais operadores de SaaS, para que os nossos usuários não precisem para a internet para acessar o serviço. Isso realmente torna bem rápido o acesso. SSL Decryption para tudo, acho que esse é o grande sonho para todos os administradores de firewalls. Até me atrevo a dizer que muitos deployments hoje não fazem SSL de tudo, porque elas é de uma preocupação de performance. Outro ponto legal é que no ano passado as chaves eram de 2K, hoje o padrão já está sendo 4K. Ou seja, você fez um capacity plan pensando em 3 anos de chaves de 2K e hoje já dobrou. Então, muito complicado você prever essa mudança da cloud, do mercado, de uma vez que é muito rápido tudo isso, né? E a questão também das políticas e analíticas que a gente pode adicionar a esse tráfego. Pois é, e como eu bem disse, já nascendo com milhares de cloud apps, já entendendo o que é cloud, não necessariamente só o URL filtering, né? E a gente faz um paralelo, então mais uma vez a mesma frase, em 2018, a Netscope fornecedora de CASB adicionou a funcionalidade básica de SWG. O que seriam as funcionalidades básicas de SWG? Interceptação SSL, já tínhamos, o filtro de URL, anti-malware, identidade de usuário e analytics relatório. Isso é o que o SWG Report do Gartner fala como sendo básico. Agora, olha só que interessante esse ponto. Como e o que as empresas estão tentando fazer com SWG para estar aderentes a trabalhar com aplicações de cloud? Legal que o proxy, ele tenta, vamos dizer assim, chegar até o máximo que ele pode, né? A linguagem da internet hoje, elas são APIs, elas são JSON, mas é um pouco complicado para você, no nível de web, fazer a parte de Data Leak Prevention, por exemplo. É muito complicado, já uma vez que você não consegue pegar os tráfegos de nuvem para nuvem, não consegue pegar essas informações que não estão passando ali pelo seu web filter, né? Então, por isso que a gente entende que muitas vezes
a junção desses dois é algo bem, bem interessante. Então, ali eu comentei do controle granular de apps na nuvem, Thread Protection. Existem diversas empresas que fazem Thread Protection, mas o SSL sempre é uma dor, vamos dizer assim. Então, essa é uma visão bem interessante de como que a gente integra, vamos dizer assim, esses dois mundos, né? Perfeito. Tudo isso que você colocou já são funcionalidades padrões de um inline CASB, que é algo que a gente faz desde 2012. Ou seja, filtro de URL, então, é algo, Só teoricamente, faltava ele. é o que falta, já temos há algum tempo, enfim, algo, como eu disse, como sendo eventualmente até commodity, dependendo da solução. Mas agora, se você tem um filtro de URL integrado ao CASB, é a solução que a gente tem, a nossa plataforma de cloud, onde você tem uma análise contextual, você tem um filtro de URL que trabalha sim com categorização, mas ao mesmo tempo correlaciona outros serviços de segurança para ter uma tomada de definição de uma determinada política, que é o que a gente chama de análise contextual. O legal é que muitos clientes hoje, existe um projeto de CASB com segurança e existe um projeto de web com a parte de infraestrutura. E a gente está falando de uma coisa só que unifica essas duas áreas. Então, é bem interessante. O CISO está muito preocupado com vazamento de informação, mas isso está hoje totalmente integrado no seu web também. Então, essa foi exatamente uma pergunta que alguém fez no chat sobre a questão de ter ou não duplicidade. Depende muito de como é feito essa sua jornada de transição, essa sua transformação de segurança, que é a proposta que a gente está fazendo aqui, porque é fato, o proxy você já tem nas corporações há muito tempo. O CASB é um recurso mais recente, né? Só que ele já é muito mais complementar, ele já vem te protegendo com as cloud apps, fazendo integração tanto no inline, como a gente está colocando, mas também já fazendo a proteção através de API, que é no modo mais offline, eu diria. Então, nessa abordagem, entendo a opinião é que, num primeiro momento, sim, eventualmente pode haver algumas coberturas em termos de funcionalidade, principalmente como URL filtering, eventualmente você pode até fazer SSL, mas você não vai ter recursos avançados como o APT ou eventualmente DLP integrado no seu proxy. Você precisa ter soluções complementares. E até uma outra pergunta que já foi feita também, ou seja, a gente fala aqui de DLP. A gente escuta muito isso no mercado. Os clientes perguntam, pô, então significa se eu estou jogando tudo para a nuvem e já tem o DLP e no já meu tenho o tráfego DLP web. no tráfego web na cloud, é uma questão de tempo para eventualmente eu também não ter um DLP on-premise? Sim, e depende muito da sua jornada. Muitos clientes já estão não considerando mais esse DLP local, mas também já fazendo uma migração. Não é a regra, não estou dizendo que todos estão fazendo, mas é uma tendência. Se eu já tenho todos os meus serviços na nuvem, seja ele Office 365, Perfeito. SaaS, de várias categorias, minhas áreas de negócio já têm autonomia para adquirir, vamos dizer assim, os apps que eles querem, por que não você colocar esse filtro web já direto, esse filtro de DLP direto no filtro web? Pois é, e aterrissando um pouquinho, a gente já está chegando no meio aí da apresentação e a área de mais riscos. Vocês vão ver um comercial fazendo POC agora, fazendo demo, né? Mas quando a gente fala de plataforma, quando a gente está aterrissando um pouco mais e dando nome aos serviços que a gente chama em nossa plataforma. Então, a gente tem os módulos de Risk Assessment, de controle de acesso, de Data Protection, de Threat Protection, Analytics. E o grande ponto é isso, você falou uma palavra importante, microserviço. A gente tem a nossa plataforma New Edge, que trabalha 100% com microserviços. Então, futuros serviços poderão ser adotados aí. Legal. Para quem não está familiarizado no que é um microserviço, imagine que eu tenho muitos acessos pedindo a feature, por exemplo, de web. Começa a criar alguns workloaders focados para começar a administrar essas sessões. Tenho muitas sessões SSL nascendo, não sei, em São Paulo ou algum país na Europa. Vários workloaders de SSL começam a crescer de forma elástica. Isso é ser cloud native, porque quando eu estou falando de uma caixa, você tem que fazer a conta da performance, sempre chutar isso, vamos dizer assim, para cima, e ainda nunca é o suficiente. O famoso nunca, fator. O fator dobra. Mas essa parte da plataforma tem duas coisas que eu acho bem legais. Principalmente clientes que têm alta maturidade nos itens de DLP. A gente pode atender com a parte do fingerprint OCR. OCR é bem legal.
Outro ponto também que particularmente eu gosto muito é essa parte de fazer o controle do acesso na nuvem não gerenciada e nos devices não gerenciados. Isso é bem legal, principalmente quando você vai habilitar Office 365 para as pessoas acessarem através dos celulares delas, do tablet pessoal. E essa parte da cloud não gerenciada, conseguir ver as instâncias pessoais. Então, é muito comum, o próprio caso da Tesla, o rapaz acabou subindo todos os dados ali do projeto do piloto automático no seu iCloud pessoal. Então, esse realmente, esse controle de acesso hoje é um problema latente, inclusive em empresas que já vêm investindo milhões. Vamos lá. Eu vou fazer um shift agora de tela aqui. Temos algumas perguntas, a gente vai deixar um pouquinho mais para frente para falar. Eu vou migrar a tela e vou fazer alguns acessos. Bom, é um serviço SaaS também, como bem dizemos aqui. O CASB é um security broker. Essa é a interface, é um tenant, todos os clientes têm um tenant dedicado. Tá? Aqui é uma conta de ambiente de teste que nós temos. Interessante que esses dashboards são todos customizáveis, né? Então, o que está acontecendo agora? Ele está buscando os dados da nossa nuvem para conseguir popular os dados aqui. Então, tudo isso ele é bem flexível na configuração. Aqui temos alguns widgets que são totalmente customizados. Aqui dá para colocar, inserir, enfim. E aqui é um resumo com relação à quantidade de aplicações que existem, quantidade de sites, todos os usuários estão conectados nesse momento. Acho que até uma das perguntas que foi feita ali por um dos participantes é a questão de qual é a modalidade para se fazer a implementação. É um tema super completo e complexo, eu diria, mas são muitas as modalidades. Sejam... A ideia é basicamente, você vai para a nuvem sim ou sim, você já tem o Office 365, tem uma série de serviços lá, e todas as nossas proteções e tecnologia está na nuvem. Então, qual que é o primeiro pensamento? Preciso te jogar todo o seu tráfego para a nossa nuvem. Isso pode ser feito de várias formas. Proxy reverso, proxy forwarder, proxy chaining, DNS, client, enfim, existem várias formas. A ideia é entender qual que é a melhor para você. Perfeito. E falando dessa modalidade de client, é esse que eu estou utilizando. Tá? Ele é exatamente um forwarder. Eu estou num ambiente fora do meu ambiente corporate, mas ao mesmo tempo eu tenho o apontamento sendo feito para o meu tenant, e onde eu fiz algumas configurações, algumas políticas. Tá? A gente vai passar aqui por 3 casos de uso, eventualmente até simples, mas para mostrar o quão granular é ter esse acesso e, enfim, para estimular, eventualmente, conversarmos com mais detalhe depois sobre casos de uso específicos de vocês, tá? Bom, como bem dito, aqui é a home, são os widgets, são todas as informações que a gente já consegue consolidar numa primeira página, tá? Falando especificamente dos casos de uso, lembrando, nós temos a solução de CASB e Web Security Gateway exatamente na mesma interface. Então, assim, muitas das vezes, as políticas, a criação das regras, vocês vão ver, olha, modalidade aqui, policy, inline, como se eu fosse fazer a criação de uma nova política, por exemplo. Isso é bem legal. Basicamente, a gente está falando de web, IaaS e SaaS na mesma interface. Exato. A política ela pode abranger os 3 vetores e isso é muito complicado numa empresa que adquiriu muitas empresas, vamos dizer assim, exatamente, muitas ferramentas, porque você vai ter 6 dashboards, vai ter que... e tem aquele ponto que a gente falou no início, né? De dificuldade de encontrar profissionais que sabem entender toda essa complexidade das Exato. Tecnologias. Vou seguir aqui em cima dessa policy já criada, até por uma questão de tempo aqui, para a gente correr. Bom, com relação aos usuários, bastante granular a criação da política. Aqui eu adicionei o meu usuário especificamente, tá? Poderia colocar um grupo, poderia colocar uma U, poderia colocar, enfim, bastante flexível. A aplicação em si, aqui eu fiz uma seleção de uma única aplicação, mas eu poderia colocar uma categoria de URL especificamente, uma instância de uma app, poderia ser um Google, poderia ser um Box, poderia ser um Salesforce, enfim. Nesse caso aqui de uso que eu estou utilizando, eu criei um profile também associado ao módulo de DLP.
Então, especificamente, eu criei uma política bastante simples. Qualquer documento que esteja associado ao módulo DLP, que tenha a palavra confidencial, seja no nome do arquivo, seja marca d'água, seja nas configurações do arquivo, enfim, ele poderia marcar de uma forma diferenciada. Veja que é uma análise contextual. Eu estou usando uma aplicação, um usuário, uma palavra confidencial para fazer upload e, eventualmente, usando demais atributos aqui. Olha, é bastante completo. Quando eu falo aqui de upload, eu poderia ter várias outras atividades. Dependendo da aplicação, ele vai mostrar uma série de outros recursos que podem ser controlados. Quais são os atributos? Método de acesso. Método de acesso poderia ser por client, por proxy explícito, que são as modalidades, até respondendo umas das perguntas que foram feitas ali por um dos participantes, a quantidade de métodos de acesso que poderia ser feito para a criação de uma política. A ação de bloqueio, e aí vocês vão ver na prática, que eu vou migrar aqui agora. Se tudo der certo, né, como eu disse, são os comerciais fazendo a brincadeira aqui. Saindo do PowerPoint. Saindo do PowerPoint, que normalmente a gente vai fazer o seguinte teste. Aqui nesses dois arquivos eu tenho um relatório de vendas, que eventualmente possa ter um conteúdo confidencial, como eu coloquei, e esse outro PDF qualquer. Tá? Vou mandar um olá. Meu cliente está habilitado. Eu vou mandar, nesse caso aqui, o datasheet. Opa, deu certo. Ou seja, por que deu certo? Eu já vou explicar. Vamos fazer um novo teste agora. O quão ser granular na criação de uma política, de uma aplicação, de uma cloud app, no caso do WeTransfer. Aqui eu vou mandar agora um arquivo, relatório de vendas. Vamos mandar um olá 2. Quando eu faço a transferência desse arquivo, eu posso trabalhar com uma modalidade de coaching também. Esse texto, esse logo, ele é totalmente customizado. Tá? Então, quando eu falo do coaching, eu não vou permitir que o envio seja feito, mas eu posso falar, senhor usuário, esse serviço de WeTransfer não está em conformidade com a política da empresa. Por favor, use SharePoint, use OneDrive, use qual que seja a aplicação que você tem como sendo aplicação de baixo risco, uma aplicação que você tenha maior controle. Né? Legal que poderia ser... A gente está fazendo só e-transfer, mas essa política ela poderia abranger risco, então cloud storage com alto risco. Exatamente. Amanhã nasceu o novo e-transfer. O e-transfer sempre vai estar aí, ele vai criar novos domínios, novos IPs, vai mudar de nome, enfim. Esse é o trabalho do Netscope, identificar esses novos cloud storage com alto nível de risco, que tem aí problemas que não, vamos dizer assim, não são compliance como a GDPR, não tem criptografia forte, ou tem a questão do pertencer dos dados. Pode ser esse aqui? Né? Esse aqui, exatamente, esse é o seu próximo exemplo. Não entrei nessa regra lá com vocês, mas eu já mostro. O ZipShare é uma outra ferramenta também de alto risco e um grande ponto que o Vinícius destacou bem. A retenção do dado e a propriedade intelectual da informação, ela deixa de ser sua, do seu ponto de vista legal. Então, aplicações como essa, eu posso trabalhar com categorias em si. No caso do e-transfer, o PDF passou e o DLP blindou o envio desse doc, né? Mas aqui eu vou tentar mandar qualquer um deles. Aqui, nesse caso do PDF, quando eu inicio o upload, ele também já me fala que o bloqueio do acesso não é permitido, porque é uma aplicação, uma categoria de cloud storage que não é ou seja, tem um risco alto, vamos dizer assim, uma pontuação baixa no nosso score, que é o nosso CCI, onde a gente categoriza no detalhe mais de 29 mil, 29, 30 mil aplicações. Então, isso é bem interessante, porque é o trabalho da Netscope, ler aquela EULA que ninguém lê, exatamente, ponto, que o pessoal da Next Finish e sai fazendo os uploads dos arquivos. Né? Vamos lá, até para chegar no último teste aqui, a integração, e eu volto para mostrar a tela. Falando de URL filtering tradicional, aqui a gente pode trabalhar com categorização, vamos colocar em um batch 365, não deixa de ser, aqui é uma aplicação, aqui é um site especificamente baseado em categorização, não é uma ação em compliance, você poderia colocar uma categoria, seja lá qual for. Vamos mostrar aqui agora só para ver quais são as 3 políticas que a gente utilizou, tá? Na mesma interface como foi colocado. O e-transfer confidencial significa que eu, de forma contextual, se for uma palavra
indexada ou trabalhada dentro do meu módulo de DLP, não pode usar. No entanto, qualquer outro tipo de arquivo poderia ser enviado. O ZipShare, aplicação de alto risco. E aqui também, teste bloqueio de site malicioso. Entrando até aqui para mostrar, olha, Cloud Apps seriam os usuários da mesma forma que foi feita a configuração. A parte de web, eu estou utilizando categorias, poderia colocar qualquer outras, uma quantidade bastante significativa. Enfim, e ser bastante granular na definição, podendo inclusive incluir políticas com DLP, com Threat Protection para o URL Filtering. Atividades são diversas também, aqui já inclui browsing. Dependendo da aplicação, ele tem muito mais outras modalidades de método de acesso, rede de origem, rede de destino, sistema operacional, tipo do browser, ou seja, são muitos os recursos que a gente consegue disponibilizar. Só um último ponto para a gente sair da demo e já voltar, porque a gente está em 5 minutos para finalizar. Como eu visualizo tudo isso para ter certeza do que está sendo falado, né? Scope IT é onde você tem o dashboard para ter total visibilidade das ações que estão sendo executadas. Identificando aqui nesse último período 1042 as ações do ZipShare, tanto a atividade de browser quanto o upload, o teste, o bloqueio, baseado em Cloud App. Aqui eu estou falando do WeTransfer. O WeTransfer aqui eu tenho uma atividade que ele barrou baseado na DLP, na palavra confidencial, e aqui eu tenho os outros demais acessos, onde ele permitiu. Enfim, é super completo essa visibilidade. E a criatividade é o limite, porque uma vez que eu consigo ter esse nível de contexto, poderia falar, por exemplo, existem os sites de aposta que geralmente são bloqueados, mas o LinkedIn ele é uma ferramenta, vamos dizer assim, ele é um app hoje. Você pode fazer o upload de arquivos, colocar informações lá. Então, imagine que seu tráfego está passando pela nossa nuvem, a gente consegue bloquear, por exemplo, se alguém está fazendo um post, vamos dizer assim, vai escrever naquela parte do chat uma informação que dê match no identificador LGPD, por exemplo. Exatamente. Ou vai anexar um XLS. Então é bem interessante esses casos de uso de mundo real, assim. Mas vocês perceberam a facilidade, né? Acho que ficou bem... Bom, o quão granular e depois, assim, as buscas são por usuários, por aplicação, enfim, é super flexível o negócio. E voltando aqui, só para a gente já ir para essa fase final. Bom, basicamente falamos aí da parte de web e a parte de CASB, né? Então eu coloquei aqui esse moedor de carne, porque basicamente o que a gente percebe é que os dois vão virar uma coisa só. E qual vai ser a próxima nomenclatura que o Gartner vai colocar? A gente colocou aqui um tal de Secure Cloud, Web Security Broker Access Gateway. Acho que vai começar a virar uma sopa de letrinhas. Aqui tem um tal de Scumbag. Agora imagina o seguinte... Palavra. A gente tem uma plataforma de serviços abertos. Já tudo está passando lá. Tudo está passando lá. E agora novos serviços sendo integrados, como Next Generation Firewall, ou o próprio DLP que já temos, Cloud Security Posture Management, que é o conceito outro assunto que está bem na pauta de Zero Trust Network Access. Ou seja, colocar isso tudo no moedor, assim, não vai existir acrônimo que a gente consiga ter, né? Agora, o grande ponto e a questão toda que a gente faz precisa se pensar numa nova arquitetura. Uma nova estratégia de segurança. Uma vez que tudo foi para cloud, a minha tecnologia ela precisa ser cloud. Algo que vocês vão ver, a Netskope nasceu na cloud, vários concorrentes aí estão direcionando seus esforços para cloud, mas nessa corrida a gente já começou aí desde 2012, então é bem interessante. Pois é, porque essa nova camada, essa nova plataforma se faz necessário, né? Uma plataforma de segurança em nuvem que habilite essa transformação digital. Você falou da estratégia de segurança, mas sim essa transformação de segurança, uma vez que você consiga ter mais visibilidade, controle, sendo mais aderente a todas as formas de acesso dos usuários, né, a questão da mobilidade e também aos demais, os novos serviços de nuvem, e principalmente integrando com soluções, integrando com tecnologias que a gente acha que serão complementares e fundamentais também para ter. A gente não vai resolver de fato o mundo, né? Mas tem uma ferramenta de gestão de identidade de acesso, proteção de endpoint e operações. É o que a gente chama do nosso Security 2025. Esse seria o plano, o mini plano, vamos dizer assim, de uma maneira bem macro, do que todas as empresas vão começar a ter por aí, né? Sim. Com isso, a plataforma New Edge, com que a gente faz esse posicionamento, a gente tendo essa parcela de plataforma de segurança na nuvem, trabalhando com gestão de identidade de acesso, com Okta, com Ping. É bem interessante essa integração com Okta. Basicamente, quando a pessoa se autentica no IAM, ele pode forçar
que esse tráfego passe pela nossa nuvem. Isso eu vi em algumas provas de conceito, achei bem legal. Algumas soluções bastante inovadoras também, como CrowdStrike, SentinelOne, Cylance, são algumas das quais a gente também pode trabalhar. Para fazer a parte de EDR, a investigação do endpoint, né? E, bom, essa questão das operações, investigação, o famoso SOAR, o famoso CIEM, a questão de analíticas, baseada em todos os logs de todas as tecnologias. Né? Exato. Resumo, chegando aqui na parte final, o que o futuro espera para o caso e para a Security Gateway? Mais controle de segurança, Exato. de uma forma mais simples, né? Consolidar funcionalidades, a mesma pessoa executando, não é mais distintos papéis, essa a gente está no momento de transição, mas cada vez mais consolidação é a palavra forte, né? Porque 6 interfaces para uma pessoa gerenciar, hoje eu vou precisar de 2 analistas no mínimo, vamos dizer assim. Então, contar a consolidação dos eventos, né? Porque exato, não é só questão operacional de uma pessoa. Eu teria alertas em várias interfaces, como se fosse uma árvore de Natal piscando ali, vermelho e amarelo. Exatamente. Então é meio complicado. Entendemos que sim, acho que o mercado está seguindo por esse caminho. A nossa oferta é sim com essa New Edge, uma nova plataforma para que as organizações tenham maior facilidade de gestão, consolidação de recursos de fornecedores, inclusive. Exato, essa parte da New Edge interessante é que a gente acabou contratando pessoas que criaram grandes CDNs, famosas CDNs no mercado. Bom. Então, criar essa borda para que ela seja uma CDN super performática e também com muitos pontos de presença. Inclusive, a gente já tem um ponto aqui em São Paulo, a gente está expandindo para um outro, mas esse é o futuro realmente. Sim. É justamente o futuro. Uma plataforma de segurança maior, fazer parte de uma história de transformação de segurança. É um bom ponto. Exato. A gente vai seguir agora aqui para... Temos várias perguntas algumas aqui. Das perguntas que foram feitas. Algumas eu vou perguntando. Fiquem à vontade para mandar. Exato. E vamos começar do início e não ser repetitivo em algumas das quais já falamos. Bom, eu vou ler a primeira aqui do Gleison. Para usuários dentro de uma rede local ou na internet. Como eu controlo a navegação do usuário com o CASB? Ele não vai aplicar controle de conteúdo, filtro element, malware, tal como o SWG. Então, aqui, basicamente, como que ele vai fazer essas análises, né? Basicamente, a questão inline. Uma vez que a gente abre o SSL desse tráfego inline, eu vou conseguir fazer o controle de ameaças, vou conseguir bloquear um site que você não deseja, uma ação que tenha como eu falei do exemplo do LinkedIn, né? Vou fazer um post ou fazer um upload de uma informação, eu consigo ser bem granular. E a parte do anti-malware também com o CASB, via a API, eu posso me conectar no data in REST do cliente e vasculhar se não existe nenhum artefato malicioso, se não tem algum ransomware, algum ataque avançado ali. Então esse é um ponto bem legal também. Eu vou somar aqui 2 perguntas. Uma nós respondemos durante a apresentação, de um usuário que não se identificou, mas adicionando o CASB da infraestrutura atual, teria duplicidade de recursos, a gente já comentou a respeito disso. E o Daniel Souza, ele fez algumas questões como... começar a pensar em remover um ATP dos clientes. Problema de SSL decryption não vai ser mais um problema para o firewall. Ou seja, não é a questão de remover, também foi colocado aqui, posso pensar em tirar meu ADLP. A gente está falando, do ponto de vista comercial, seria fantástico, sim. Essa é a resposta padrão também em todas as reuniões que eu tenho com os clientes. Quando a gente faz a proposta da oferta como um todo, do ponto de vista comercial, claro, acho que é um bom ponto para a gente que é vendedor, mas, cara, a gente tem uma base técnica também, a gente sabe que as coisas não acontecem de uma hora para outra. É uma transição. É uma transição, é uma jornada, é uma coisa depois da outra, tanto que a nossa empresa, a tecnologia, ela foi lançada sim como carro-chefe o CASB e a gente vai adotando novos serviços. E a mesma forma com que a gente trabalha com os nossos clientes. Uma vez que um cliente já está com o CASB bem configurado, atendendo as demandas de usuários via integração com a API, através de uma modalidade inline, ele adicionar recursos de filtro de URL, DLP, é uma questão gradual, é uma questão sequencial, tá? Mas é um caso a se pensar, mas é o que a gente enxerga como futuro, sim. É legal essa parte aqui do SSL, ou seja, preocupação mínima com essa dor, que é bem latente. A questão também do descontinuar o proxy. Você precisa fazer todo esse tráfego passar por hoje, você tem um proxy,
forçar que isso tudo passe pelo perímetro, por um local. Imagine se isso está na cloud, então anywhere você vai ter a política. Sim, integração nativa com AD, segundo outras alternativas de autenticação, como foi colocado, Okta, Ping, ADFS, a questão de latência no tráfego, existe em data center no Brasil, acho que o Vinícius comentou. Exato, a gente ficou com o data center parado 1 ano até a gente ter o nosso primeiro cliente aqui no Brasil. Então, a questão da performance é uma preocupação forte do lado do cliente, mas também muito, muito interessante do nosso. Como eu disse, a gente acabou contratando pessoas que já entendem os contratos das telcos, vamos dizer assim, com as questões dos peers, dos pontos de presença. Então, a gente consegue ter uma performance bem interessante. Outro ponto aqui que eu vi, consegue prevenir contra a questão de ransomware? Sim, em um slide a gente teve essa informação ali, mas a gente vai conseguir controlar isso no Data in REST, no cloud. Se isso está no seu SharePoint, se isso está no seu OneDrive, por exemplo, a gente vai se conectar via API e verificar se não tem nenhum artefato malicioso. Um ponto disso é legal também porque uma vez que você tem um ransomware e ele está sincronizado em todas as máquinas, esse é o problema da cloud. Tudo está muito sincronizado hoje. Então, se eu coloquei ali um arquivo e já consegui sincronizar em todos os funcionários do administrativo, talvez um surto de ransomware possa fazer muito mais vamos dizer assim, um barulho, né? Fazer muito mais ser uma grande preocupação do que um phishing, né? No phishing ele tem as características, escalar privilégio, movimentação lateral, mas muitas empresas aprenderam com as dores a proteger essa parte. Mas esses ataques em cloud, inclusive no nosso blog, fala muita coisa sobre, eu acho bem interessante, que é um vetor que todo mundo está indo para lá, logo os atacantes também. Show. Leonel Paparoto, todo o tráfego é tunelado para a nuvem? Acho que a discussão e os modelos de deployment são bem amplos, como já foram colocados aqui alguns exemplos. Tá? Depende muito dessa análise a ser feita aí, se caso de uso que vocês precisam. No meu caso, especificamente, eu uso um cliente, então, efetivamente, eu faço o apontamento de toda a minha navegação e meu acesso via API, consequentemente, já é por API. Agora, num ambiente corporativo, um ambiente enterprise, o desvio de tráfego do seu data center, fazendo no forward mode, vai ser um tunelamento GRE, IPsec, pode ser um proxy chaining, eventualmente. Enfim, é uma questão de discussão, é bastante complexo aí a forma, e eu acho que é somado também à resposta que foi colocada anteriormente, depende da jornada na qual a gente vai seguir. Qual é o caso de uso principal na qual você tem para fazer o controle, se hoje é só para fazer o controle do que você tem no Office 365, eventualmente, enfim, a gente vai organizando, a gente vai aderindo às formas de deployment da forma que você precisa. Uma outra aqui é em relação ao caso de concorrência, a gente não vai citar nenhum nome, mas o que a gente pode avisar de antemão é que a nossa tecnologia ela é bem interessante, principalmente quanto à quantidade de apps, níveis de políticas de DLP. A gente tem um DLP bem maduro, onde a gente consegue atender vários casos de uso que dificilmente outro concorrente consegue atender. Sobre a operação da Netscope no Brasil, acho que é um grande destaque. Já temos aí uma operação nos últimos 18 meses no Brasil. Fisicamente, contávamos com um engenheiro. Nos últimos 2 meses, tanto eu quanto o Vinícius já estamos on board na área comercial. Semana passada tivemos mais um engenheiro on board. Temos uma posição de Customer Support que está aberta e está sendo preenchida agora no começo do próximo mês, até para dar uma atenção especial aos nossos clientes no Brasil. Já temos grandes clientes enterprise no Brasil. E Professional Service também já é um recurso interessante que podemos contar com isso também no Brasil, ou seja, um ecossistema, uma entidade local, Netscope Cloud Security do Brasil, que está à disposição para atender a todos os nossos clientes do Brasil. Exato. A gente já começou com grandes clientes, começando do jeito certo, vamos dizer assim. Acho que foi bem interessante isso, esse processo. Show de bola. Pessoal, estamos no tempo aqui. Acho que uma última mensagem para passar. Fale conosco. Os contatos podem ser acionados aí por este e-mail. A gente está muito presente no LinkedIn. Thiago Cunha, Netscope, Vinícius Mendes, Netscope, LinkedIn, vocês nos encontram. Fiquem à vontade para nos acionar.
Foi uma satisfação aí responder e ter a participação de vocês. Tem a questão do Gartner, então convidamos aí a todos a participarem, darem um pulinho ali no nosso stand. A gente também deve fazer um happy hour também. Então, é um evento bem interessante. A parte de DEFCON e Black Hat, eu particularmente vou estar lá, então qualquer um de vocês que esteja nesse evento, me mande uma mensagem, a gente pode bater um papo nesse grande evento também. E um outro ponto que eu acho que é algo que eu e o Thiago andam fazendo muito, que é Cloud Assessment. O que é isso? Muitos clientes não entendem a questão do risco e utilização qual que é o seu posicionamento na cloud atual, qual que é o risco que eu tenho. Então, essa fotografia, esse relatório bem gerencial executivo, baseado em risco, a gente consegue prover de uma maneira bem fácil. Então, isso a gente convida aí quem precisa mostrar para o seu executivo que já está na cloud, que já tem dados sensíveis nela. Perfeito, gente. Chegamos aí no minuto final. Agradeço mais uma vez e vamos nessa. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.